Olá, pessoal! Estamos em mais um podcast da Dinheiro com Psicologia. Eu sou Luciana Cardoso, a host desse podcast, e hoje eu tô aqui num podcast extremamente interessante com as minhas amigas, com as pessoas que a Psicologia do Dinheiro nos uniu aí. Eu acho que uma amizade carinhosa, verdadeira, que foi fruto de muitos estudos em Psicologia do Dinheiro, né? Eu tô aqui com a Joana Lustosa, Ana Paula Battini, minhas amigas. Joana é educadora financeira e Ana Paula psicóloga, e hoje nós vamos falar de um tema extremamente interessante que é mulher, relacionamento e dinheiro. Ou seja, vai ter muita coisa boa aqui. Meninas, eu gostaria que vocês se apresentassem. Pode ficar à vontade, quem quiser começar, quem manda aqui começa. Então eu vou começar. Falou em mandar, falou com ela. Eu sou Joana Lustosa, como a Lu já me apresentou, eu sou planejadora financeira e consultora de investimentos, né? Sou formada em gestão financeira, tenho pós-economia brasileira e fiz vários cursos de psicologia do dinheiro com a Luciana. Então eu trago aqui um pouquinho do meu conhecimento e vim aprender também com essas mulheres maravilhosas. E eu sou Ana Paula Battini, sou psicóloga, tenho especialização em psicologia clínica, já fiz também vários cursos de psicologia do dinheiro com a Luciana e é um grande prazer estar aqui aprendendo junto com vocês e poder falar desse assunto que é tão importante, né? Esses dias a internet andou borbulhando a questão do dinheiro, da mulher, quem é que paga a conta, o homem ou a mulher, e esse é um tema essencial, falar de dinheiro e falar de mulher. Então a gente, como todo mundo aqui gosta do tema, Joana ama muito o tema, Ana Paula ama falar de mulher e eu amo falar de dinheiro, a gente resolveu fazer um podcast um pouquinho diferente. Nós vamos sortear algumas perguntas. A Ana fica responsável por isso, né? Sorteia umas perguntas e nós vamos dar a nossa opinião sobre o tema. Vamos lá? Podemos começar? Vamos lá. Ana, começa a sortear aí e vamos ver o que cada um acha. Vamos ver aqui o que vai sair. A primeira pergunta. Deixa eu ver aqui. Mulheres ricas e bem-sucedidas no trabalho acabam sozinhas? Ai, meu Deus. Polêmico. Começou com a mais polêmica, não é possível. Eu começo, Joana, você começa? Começa, Lu. Então, essa é uma parte muito difícil quando a gente trabalha com a psicologia do dinheiro, porque ela é muito real. Em todas as palestras, em todos os cursos que eu faço, eu pergunto para as mulheres, o que aconteceria com o seu casamento? E essa é uma boa pergunta para você. O que aconteceria com o seu casamento se você ganhasse muito dinheiro, se você ficasse muito rica? E a resposta, assim, de 70% é: eu separo. Então, eu acho que é importante essa reflexão, é importante parar e pensar se nós estamos preparadas. E aí eu tô falando nós, mulheres, para ficar muito ricas, para ser o arrimo da família, para ser a potência na família. Na minha prática, não estão. Porque eu não posso ter dinheiro e ter que separar. Quando eu pergunto o que aconteceria com o seu casamento se você ficasse muito rico e as pessoas falam, eu separo, isso diz de um adoecimento. De um adoecimento dentro desse relacionamento. Um adoecimento da mulher ter autorização para ter dinheiro. Da mulher poder ser rica e poder continuar seu casamento tranquila. E aí, o que eu percebo e o que foi que eu vivi na minha prática, né? Quando eu consegui ganhar mais do que o meu marido, a relação de rivalidade, como que nós nos tornamos de bons companheiros, dois rivais muito rápido e muito provocada pela minha experiência, porque eu não tinha dinheiro. Eu tinha, mas foi a primeira vez que eu ganhei mais, e aquilo não era normal na minha família, tá? As mulheres da minha família não ganham mais que os homens, embora elas sustentem os homens, tá? Isso é um padrão da minha família. Os homens acabam pegando o dinheiro das mulheres no meu sistema, mas não tem a mulher que ganha mais. As mulheres pagam as dívidas dos homens, as mulheres bancam esses homens, mas elas não ganham mais. Então, como isso não era comum meu, isso não faz parte da minha realidade, eu acho que eu entrei num lugar de muita disputa, foi muito inédito. E aí, isso acabou
trazendo conflitos para o meu relacionamento, né? Trazendo conflitos a ponto do meu marido ir lá e me dar uma derrubada. Ele foi lá e foi promovido em 2 meses depois que eu ganhei mais do que ele. Ele pegou e foi promovido. E isso também diz de uma resposta e de uma autorização dele. Porque a gente está falando aqui de inconsciente, a gente não está falando de consciente. O consciente dele, inconsciente e consciente, ele estava tranquilo até eu ganhar mais. Eu ganhei, o negócio mexeu com ele. E graças a Deus... E graças a Deus que isso aconteceu muito rápido. Que se não tivesse acontecido, talvez eu teria realmente colocado meu relacionamento em risco. Então, quando você pergunta pra mim, as mulheres bem-sucedidas... Repete a pergunta, Ana. As mulheres bem-sucedidas e ricas, elas acabam sozinhas? Eu acho que nós temos muito o que aprender. Nós precisamos aprender a relacionar com o outro, relacionar... E quando a gente está falando sozinha e falando de relação, não é só o relacionamento amoroso, o relacionamento com as nossas mães, o relacionamento com os nossos amigos. Eu acho que nós mulheres, ainda temos muito o que aprender a relação de ter dinheiro, de ser sucesso. Isso é muito novo ainda. Pegar a história do dinheiro, a mulher poder ter dinheiro, é muito novo ainda. E eu acho que a gente ainda tem muito aprendizado, muita psicoterapia em torno do dinheiro para ser feita, para normalizar isso, para não virar uma relação de disputa ou uma relação do que eu não preciso de você. Porque o dinheiro, ele passa essa falsa autonomia, né? Eu não preciso de você. Então, eu me banco, eu tô bem, eu não preciso de você. Precisamos sim, nós precisamos o tempo inteiro nos relacionar. Então, eu não acho que é uma condição sine qua non, que elas vão ficar sozinhas. Mas eu ainda acho que nós temos muito, muito o que evoluir. E vocês? Concordo. Assim, eu tenho alguns clientes que têm essa relação, né? Que as mulheres têm uma receita maior do que os homens. E dá pra ver que existe um certo desconforto das duas partes. E é incrível, assim, não é do homem ou da mulher, é das duas partes. Existe... E do entorno. Das amigas, dos amigos, da família e do entorno. E aí acho que leva uma reflexão muito forte, né? Também da questão de valor, né? Qual é o valor que a gente coloca na pessoa versus o valor que a gente coloca no dinheiro que a pessoa faz, né? Isso é uma reflexão super importante, porque um relacionamento, ele não tá vinculado necessariamente à quantidade de dinheiro que outra pessoa tá. Uhum. Tá vinculado a diversas outras coisas que são super importantes também, né? Então, olhar para isso com mais carinho, com mais atenção, pode trazer uma leveza maior nas relações, assim. Mesmo nessas situações que eu percebo que gera um desconforto dos clientes, é possível perceber também que é muito bom, assim. Dá pra ver que a autoestima da mulher é diferente quando ela faz mais dinheiro, assim. Não necessariamente mais que o homem, mas, assim, que ela faz dinheiro, que ela se sente forte, ela se sente capaz, né? E eu acho que a gente precisa mais disso, de mulheres que se sentem fortes e capazes, independente daquilo que você falou. Eu não acredito que tem que haver essa rivalidade dentro do casal. Isso não depende de quanto o homem ganha, mas depende do quanto a gente quer fazer de dinheiro pra nossa própria vida, né? E do objetivo do casal, né? Você me lembrou uma coisa muito importante que eu acho que é necessário falar aqui. Eu sou terapeuta, eu atendo e eu atendo mulheres que produzem dinheiro. E aí, em alguns casos, os homens não produzem tanto, né? E as mulheres chegam assim, nossa, mas meu marido não dá conta. E quando eu atendo homem, não tem essa eu vou chamar de abismo que tem. Os homens não têm essa reclamação, nossa, a mulher tem que produzir tanto, quanto traz na clínica quando a mulher produz. E a questão do, nossa, eu vou separar, porque ele não produz, eu tô aqui batalhando, eu tô isso, ele tem que fazer. Eu percebo essa cobrança muito maior das mulheres. E aí, quando eu vou ouvir, eu vejo que as amigas falam, mas seu marido não dá conta, seu marido não vai conseguir te bancar, seu marido tá muito longe de você. E aí, às vezes eu tenho que trazer, espera aí, mas para você estar nessa conferência, seu marido foi buscar seus filhos na escola. Para você tá aí nesse lugar, seu marido tá sendo retaguarda dentro de casa. E essa dança de retaguarda e autonomia, deslanchar, ela tem que ser feita, né? Para eu estar aqui agora, meu marido tá buscando minhas filhas na escola. E essa valorização, sabe, do casal que precisa dessa completude mesmo, né? Então,
Eu acredito muito no sucesso. E eu acredito muito no sucesso em forma de dança, em que eu te apoio e você me apoia e estamos juntos construindo a nossa relação de casal. Então, eu acho que a gente tem que aprender a isso e as pessoas ao redor aprender a respeitar as relações do outro. Opinar menos, talvez. Eu concordo. E acho que trazendo uma outra perspectiva da mulher que ainda não tem um relacionamento, mas que ela busca, né, esse relacionamento e ela está no mercado de trabalho, é bem-sucedida e muitas vezes, né, tem uma situação financeira altíssima, ela às vezes, né, o que eu trago da minha experiência na clínica é que muitas vezes ela não consegue arrumar um relacionamento porque parece que intimida os homens, né? De ser sucesso, de teoricamente, né, entre aspas, ter esse poder, né? Porque existe um tabu muito grande ainda envolvendo a mulher e dinheiro, né? Mulher, ela ainda, né, precisa ficar mais em casa, cuidar dos filhos, né? Então, existe, assim, uma imagem materna em relação à mulher, mais materna do que a mulher profissional que vai em busca da sua carreira, de dinheiro, de sucesso. A mulher que tem... fugiu a palavra, gente. É assim mesmo. que viaja a trabalho sem marido, né? E isso, gente, isso é uma situação que aconteceu. Eu tava vindo pra cá pra gravar o podcast e o Uber que me levou ao aeroporto perguntou: por que seu marido não vai também? Eu falei: porque eu tô indo ao trabalho. Não tem nada a ver. Né? Existe uma cobrança, né, dessa situação de, né, já que você vai viajar, o seu marido também tem que ir, né? E eu acho que isso, gente, já não cabe mais na sociedade de hoje, né? Mas isso que a Ana falou, eu acho que o poder ele precisa ser compartilhado. E talvez a gente ainda não saiba fazer isso. E eu tô falando nós mulheres, que talvez eu não saiba fazer isso. Os homens eu tenho certeza que não sabem. Mas talvez nós mulheres, a gente ainda precisa aprender a compartilhar isso. Ainda é muito novo, né, para mulher e dinheiro, né? É muito novo ainda. Faz pouco tempo que isso entrou mesmo no costume, né? De termos muitas mulheres de sucesso, de termos mulheres que investem, né, no mercado financeiro. Então, eu acho que ainda a gente teve, né, uma mudança cultural muito grande, mas eu acho que ainda permanece, né, no inconsciente coletivo de todo mundo que a imagem da mulher que não tem ambição, né? Que mulher não pode ter ambição, tanto quanto o homem. Historicamente é muito recente, né? Se a gente for olhar, a primeira investidora da Bolsa de Valores, ela investia no nome de outros homens, porque ela não podia ter uma conta porque ela era mulher. Então, assim, daqui do Brasil, tá, gente? Então, assim, é muito recente a mulher ter acesso a tomar as decisões e a fazer o próprio dinheiro. Então, eu acho que é natural que a gente tenha esse reflexo no nosso comportamento hoje em dia, né? É verdade. Só lembrando, né, Ana, a gente que estuda muito isso, vale lembrar que é a história da mulher. Como que a mulher começou a se relacionar com o dinheiro. E é pesada. Quando a gente fala, quando a gente conta para as pessoas assusta, né? Como que a mulher começou, como que historicamente a mulher começou a ter acesso com dinheiro. E a primeira forma, quer contar, Ana? Como que foi a primeira forma que as mulheres começaram a relacionar com o dinheiro? A primeira forma foi com a prostituição, né? Então, a troca de dinheiro pela venda do corpo, né? Então, assim, isso a gente ainda traz historicamente algo carregado. Ainda permanece, né? A mulher, muitas vezes, quando ela tem muito dinheiro, aparece uma vergonha. Isso está muito ligado com essa primeira forma que ela teve de obter dinheiro. Ou até quem é o velho da lancha. Quem é o velho da lancha? Quando te vê com sucesso, não, quem é que tá bancando ela? Né? Ainda é isso. E a segunda forma que a mulher começou a se relacionar com o dinheiro foi através do roubo, né? Isso, por mais que, nossa, mas foi. A mulher, para ela conseguir organizar a casa dela, ela pegava dinheiro na carteira do marido. Ela pegava dinheiro escondido, ela escondia dinheiro. Eu brinco, gente, o dinheiro não pode ficar escondido ainda na lata do arroz. Né? Porque ele ficava escondido na lata do arroz. E era um lugar que o homem nunca ia acessar. Né? Isso aqui, a gente está falando
das nossas mães, das nossas avós, das nossas bisavós, que tinha que fazer isso dentro de casa para conseguir ter um dinheiro para gerir a casa, né? Ou eu comprava, ia lá no supermercado e eu falava que tinha um valor e era outro, para ter dinheiro para rodar. E lembrando que não era para ela fazer alguma coisa externa, era para ela fazer alguma coisa dentro da casa. Porque o dinheiro da mulher, ele é muito interno, né? Ele é muito para dentro da casa. Então, eu pegava o dinheiro para comprar o tênis pro meu filho, pegava o dinheiro para comprar uma camiseta. Quem não tem uma história dessas dentro de casa? Quem não lembra disso? E até hoje eu atendo mulheres que roubam dos maridos, filhas que roubam dos pais. Eu atendo uma filha que ela mente o valor da faculdade dela para pegar o dinheiro e passar para a irmã. Então, ela divide, ela paga a faculdade, ela tira uma parte para ela e uma parte para a irmã. E se não for assim, a irmã não tem acesso ao dinheiro. Então, como que isso é histórico, é cultural e ainda está no nosso inconsciente, né? Para nós mulheres conseguir ganhar dinheiro, a gente ainda tem que passar por essas dores, por essas duas dores, né? E assim, só uma pergunta agora. Então, é dessa origem que vem aquela questão, porque assim, o que é muito sofrido, a gente que está num mercado que é particularmente masculino, né? Hoje, como consultora de investimentos, a grande maioria dos meus colegas são homens. E eu tenho sorte de estar numa empresa muito boa que eu não tenho esse tipo de preconceito. Mas eu já escutei muitas pessoas falando que assim, nossa, a pessoa só conseguiu o cliente X porque tem um relacionamento assado, né? A pessoa só conseguiu o cargo Y porque, sabe, né, tem um relacionamento com o chefe X. Então, isso vem dessa origem, né? Vem, tá internalizado, né, no nosso inconsciente, né? No nosso inconsciente de mulher, no inconsciente do homem e no inconsciente coletivo da sociedade toda. Então, a gente traz essas memórias da cultura, né, de como foi construído toda essa imagem, de como a mulher foi ligada ao dinheiro, né? E a sexualidade, que tá junto, né? Que não... Sempre junto, Sempre né? junto. Eu costumo, porque eu acredito que nós aprendemos a lidar com dinheiro com a nossa família de origem, né? E vamos tendo heranças transgeracionais. Então, eu brinco o seguinte, se a sua mãe não resolveu essa encrenca da prostituição e da ladra dentro dela, e por mais estranho que seja, quem vive essa dor vai entender, vai se conectar com o que eu tô falando. Se a sua mãe não resolveu, você vai ter que resolver, porque senão isso vai passar para suas filhas. Se a sua avó resolveu, ela libertou sua mãe. Se sua mãe resolveu, ela te libertou. Mas o seu sistema, ele chega uma hora que alguma mulher tem que olhar para isso. Então, se a minha mãe não olhou, eu vou ter que olhar. Se a minha avó não olhou, eu vou ter que olhar. Então, eu tenho 2 meninas. Eu preciso olhar para isso, porque senão minhas filhas acabam vivendo essa dor. Essa dor que muitas vezes a gente não consegue nomear. Fica uma sensação de culpa e será que eu tô fazendo algo errado? Nossa, isso que você falou, acho que para mim foi muito marcante. A primeira vez que você falou sobre isso, que as coisas precisam ser nomeadas com clareza. Porque essas pessoas, elas geralmente nem percebem que isso está acontecendo com elas, né? Uhum. Eu não sei com relação a essa cliente específico, mas muitas vezes já aconteceu de uma cliente minha virar para mim, olha, o meu marido tá regrando, ela... mais uma vez, uma dessas clientes que tinha uma receita que era o dobro da receita do marido, falou assim, olha, tá querendo fazer o planejamento, tô me sentindo podada, eu quero esconder dinheiro, porque eu sinto que eu não posso fazer o que eu quero com o meu dinheiro quando a gente começa a definir teto de gasto. E aí é super importante conversar sobre isso, né? Nomear isso. Fala um pouquinho mais sobre essa questão de nomeá-lo. Tá. É muito mais fácil a gente resolver aquilo que a gente dá nome. Então, aquilo que tem nome, então, o que eu tô sentindo? O que é isso? A gente começou aqui brincando, falando da questão da Ana com nojo do dinheiro. Talvez ela viveu a vida inteira uma angústia com dinheiro e ela não sabia nomear, ela não sabia o que era isso. A partir do momento que ela entende que ela tem... Não, espera aí, eu tenho nojo do dinheiro, aí eu consigo trabalhar o que eu tenho. Então, é importantíssimo que a gente entenda e nomeie o que aconteceu com a minha história. Então, numa família onde tem muitos roubos, quando a gente consegue falar sobre esses roubos, olha, na minha família tem roubo. A gente consegue nomear, olha, eu faço parte de uma família de ladrão. Eu consigo resolver. Mas enquanto tá na angústia, no não dito ou no segredo, o segredo, ele
ele vai passando de geração em geração. Eu não sei o que é, tá? Eu não sei porque ele é um segredo. Então, isso vai gerando uma angústia que vai passando de geração em geração. Quando eu entendo que eu nomeio, eu consigo resolver. E o sofrimento, ele é maior antes ou depois de nomear? Porque nomear também é muito dolorido, né? Amei a pergunta. Eu penso que a cura vem pela nomeação. Se vai doer mais ou não, porque assim, todo processo que eu faço, eu já vivi. Todos os exercícios sistêmicos, os psicólogos sistêmicos, ele não faz nada com o outro que ele não tenha feito com ele primeiro, tá? Então, quando vocês estão fazendo os exercícios, estão fazendo os genogramas, estão fazendo as atividades, eu já fiz isso. Eu sei que dor que é essa. Eu não sei qual que é a sua dor, mas eu conheço a minha dor fazendo esse exercício, tá? Então, quando as pessoas falam comigo, Lu, é muito difícil olhar para o dinheiro, fazer esses exercícios, fazer tudo isso, eu sei que é difícil. Gente, só falar uma coisa. Gente, dói. Dói mesmo, tá? Fique dito. Mas muda a sua vida. Mas o Jô... Isso é um fato. Mas promove a cura. Então, eu acho assim, dói, só que depois alivia. Se você fica naquela dor não nomeada, você continua na dor não nomeada. E depois que você passa pelo processo de nomear, de entender essa sensação, né, de saber o que é, aquilo alivia e você segue sua vida, senão você não segue, você paralisa. Você fica congelado, você fica paralisado de alguma forma. Então, a ideia é que é um sofrimento constante, caso você não olhe para isso. No momento que você olha, você tem o sofrimento, mas você tem um alívio que vem posterior a esse sofrimento. É essa a ideia, assim. Vamos te dar um exemplo aqui, por exemplo. Quando eu abro um genograma e tem muito roubo, e aí você consegue identificar o roubo dentro do genograma. O genograma é um mapa, é uma ferramenta de mapa familiar. Ele te mostra os mapas, o padrão funcional da sua família, né? Ele te mostra como que sua família funciona, resumindo, tá? E aí, eu tô lembrando de um caso que um dia eu perguntei, quem é o ladrão da sua família? E a pessoa respirou fundo e falou, eu não acredito que eu vou poder te contar, É claro que eu sabia que não era ela estava repetindo a história de alguém, a gente foi procurar no sistema dela, peraí, você está repetindo a história de alguém, quem são os ladrões? E aí, quando ela foi percebendo os outros ladrões, gente, aquilo lá foi poder dividir, poder contar, porque o segredo, Joana, ele quer ser revelado. O sistema, ele precisa revelar o segredo. Então, quando ela contou, eu sou a ladra desse sistema, ela pôde nomear. Então, nós vamos trabalhar isso. Nós vamos trabalhar esse seu lado ladra. E ela foi para um dos programas, né? Ela foi para um Deserdeiras, para um programa. E ela consegue hoje fazer as pazes com esse lado dela. Então, quando eu nomeio, eu consigo procurar uma cura. Eu costumo dizer o seguinte, quando você nomeia, você sabe, eu sei e o universo sabe. Então, agora a gente tem que dar um jeito. Agora tem testemunha. Não dá pra fugir mais. Não dá. Gente, mas vamos pra próxima pergunta. Vamos pra mais uma pergunta, senão a gente vai ficar na primeira. Vai. Deixa eu ver Vai aqui. lá. Ah lá, Joana. Homem entende melhor de dinheiro e investimento do que mulher? Gente, tá. Essa também. Todas são polêmicas, né? Hoje é polêmico. Tá, gente, ó. Objetivamente, sim. Mas não é porque ele necessariamente entende melhor. É porque ele tem, na minha opinião, ele tem mais exposição ao dinheiro, às finanças e mais permissão para trabalhar isso. Então, acaba que essa questão de ter mais experiência e mais exposição acaba fazendo com que ele performe melhor nesse caso. Mas não é porque ele tem mais capacidade, ou ele é superior que a mulher, ou ele é, sei lá, feito para lidar com dinheiro. Eu não acredito em nada disso, tá? Eu acredito que as mulheres têm capacidade de serem até melhor do que os homens, dependendo do homem, né? Claro. Caso elas queiram, caso elas procurem, né, entrar em contato com isso, com as finanças, tá bom? Mas pode ir. Eu ia falar que você sabe que isso é tão cultural, né? De achar que lida melhor com dinheiro do que com o outro, né? Que eu estudo psicologia do dinheiro faz 2 anos e eu virei pro meu marido e falei, quando que você vai começar a investir? Daí ele, depois que você que estuda dinheiro. Eu falei, não, mas você entende melhor.
Eita! Mas Não é? aí veio. Aí a ficha caiu. Eu falei, gente, ó, que sou eu que tenho que começar a investir antes, né? E isso também foi uma das dores da minha casa, tá? E foi uma dor muito. Eu lembro disso. Eu fui fazer um mestrado, eu sou mestre em psicologia, né? E eu estudei dinheiro, fui estudar casais. E eu fui entrevistar um casal para minha pesquisa. Eu fiz entrevistas de casal. E um casal, eles tinham a mesma função. Os dois eram gerentes de um banco, cada um numa agência. E como o homem tinha autorização para saber mais de dinheiro do que a mulher. E quando perguntava, não, aqui quem investe é ele. Aqui quem investe é ele. E os dois tinham a mesma função, o mesmo cargo. E aconteceu uma polêmica lá na hora que os dois brigaram por conta de um gasto de R$200. Cada um gastava R$200. Ele com a academia e ela com o salão. Nossa. E ele falava que o gasto do salão era desnecessário. E ela, mas você gasta a mesma coisa com a academia. E eles tiveram uma briga na frente lá. E ela não conseguiu se defender. Ela não conseguiu defender a importância que tem um salão. E aquilo me causou tanta dor. E eu lembro de eu fechar a porta da minha casa quando eu entrei e pensei, caramba, como eu também não me defendo com o meu uso do dinheiro. Como que eu também não tenho a menor noção. Isso é muito comum. Eu também vejo isso acontecer muito nas minhas reuniões. E na outra entrevista, que também foi no mesmo dia, o marido e a mulher falavam, o marido falava com a mulher assim, você precisa saber, porque eu posso morrer. E ela falava, mas eu não sei. Ele falava, olha, eu entrego dinheiro para ela aprender, porque eu posso não estar aqui. E eu entendi naquele dia que se o meu marido morresse, acabou. Eu não tinha a menor noção do que estava acontecendo na minha vida financeira. Era ele, né? As contas eram dele, a senha era dele. Hoje eu tenho todas as senhas, eu tenho tudo isso. Eu sei tudo e eu tenho a minha conta. Mas durante um tempo eu entendia que eu podia investir com a autorização dele. Então, eu tenho mania de chamar meu marido de lindo. Lindo, qual ativo que eu vou investir? Renda fixa ou renda variável, né? Foi esse ano, né, que através da Sprout, que eu investi sozinha. Foi esse ano. E eu ainda escrevi, gente, eu não acredito, eu tô investindo sozinha. Que eu fiz uma análise de gráfico sozinha, que eu olhei sozinha. E eu entendi que se eu mexesse 15 minutos, todos os dias, entrasse no aplicativo e olhasse a parte... Porque todos os aplicativos, pelo menos os que eu tenho, tem uma parte lá de informação, uma notícia. Eu entendi que se eu entrasse 15 minutos todos os dias, cada dia eu ia melhorar. Cada dia eu entender alguma coisa. Hoje, eu já entendo, já consigo conversar. Porque uma coisa é psicologia do dinheiro. Psicologia do dinheiro, ela não quer saber de investimento. Não é isso. Nós queremos saber de dinheiro dentro da relação. Não necessariamente eu sabia o que era um fundo, o que era... Não. Hoje, eu sei. Hoje, eu sei cuidar do meu dinheiro, sabe? Então, o dia que eu investi sozinha, gente, foi libertador. E o melhor... na Sproutify tem uma comunidade. E aí eu fui lá e escrevi, meninas, eu tô investindo sozinha. E aquela empolgação das mulheres, caramba, parabéns, nossa, uhul, sabe? Como uma mulher pode ser um horizonte, ser um caminho para outras mulheres, sabe? A sua autorização autoriza elas também, né? Isso vai por coletivo, né? Porque o homem, muitas vezes, é ensinado desde pequeno a lidar com esse dinheiro. E a mulher não. Parece que precisa de uma autorização, né? Ela é adulta, mas ela precisa de uma autorização para lidar com o dinheiro. E, às vezes, para outras coisas também, né? E como que a gente cresce com... se é mulher, você não precisa. Né? Não, se é mulher, você não precisa. Então, hoje eu falo, além de precisar, eu quero.
sabe? Fica muito internalizado, né? Essa questão dessa dependência emocional. E não é nem financeira, né? Porque tem muita mulher bem-sucedida aí que acaba numa dependência emocional e que não se autoriza, por exemplo, a investir sozinha, né? Precisa, às vezes, ter essa autorização do marido. Eu precisei do meu marido falar, não, mas você que tem que investir primeiro, né? Então, assim, mulheres bem-sucedidas ainda tem, às vezes, essa dependência. Então, puxa aquele gancho, né, de tem que ter essa consciência, né, de quem é você, entra o autoconhecimento, para você poder lidar melhor com essas questões financeiras, né? Com certeza, a gente conhece diversas histórias da mulher que ganha bem e o dinheiro vai 100% para a conta que o marido gerencia. Ela nem sabe o que acontece com aquele dinheiro, né? E algumas vezes isso dá muito certo, outras vezes isso pode dar muito errado, gente. Então, a gente tem que... Eu acho que a Paul mesmo, ela fala, né? O melhor resultado que a gente tem de gestão financeira dentro de casa, gestão orçamentária, né? Decisões financeiras, ela tem a ver com esse conjunto, né? Do homem e da mulher, né? Se for um casal hétero, claro. Negociar mesmo o que está acontecendo ali, qual é o objetivo dos dois, né? Eu acho que isso é super importante. A Lu, né, apaixonada pela Paula, fala um pouquinho dessa... Vamos falar um pouquinho. Fala um pouquinho dela. Não, porque ela é uma das pessoas que mais estudaram manejo financeiro. Então, quando você estuda manejo financeiro, você fala dela. E manejo financeiro nada mais é do que a organização financeira do casal. E a organização financeira do casal por exemplo, eu produzo, todo mundo gasta, os dois produzem, os dois gastam, ou eu produzo e você gasta. Então, é a forma como o casal se organiza. Mas a forma como o casal se organiza, ele também diz daquilo que é permitido e daquilo que não é permitido no casal. Então, quando a gente pega uma mulher que eu trabalho muito e entrego meu dinheiro pro meu marido, é importante a gente ampliar e entender o pra quê que a gente faz isso. Pode ser que o pra quê tá tranquilo, tá normal. Inclusive, as pessoas precisam parar com essa história de o gastador com o poupador não dá certo. Se tem um pra quê, se existe uma funcionalidade, tá tudo ok, tá respeitando o casal, tá? Às vezes tem. Eu acho que dá certo. Não, eu conheço tantos casais que são assim. A gente tem que parar com isso. Então, assim, o pra quê? Pra quê? O que é permitido, o que não é permitido? Porque aí a gente vê os não ditos, as regras até invisíveis. Porque se eu tenho uma amiga que ela super produz dinheiro, ela é super sucesso e ela entrega tudo pro marido dela e ela fala, não, eu nem quero saber disso, tá tudo ok, nos dois tá tudo ok ali, sabe? Mas pra ela é permitido ser sucesso, pra ela é permitido fazer os cursos dela, pra ela é permitido comprar a coisa que ela quer. Então, qual é o pra quê de tudo isso, tá? Porque às vezes tem uma regrinha ali que não é tão saudável assim. E a gente só descobre que não era tão saudável assim quando as coisas acabam, né? Então, nossa, eu vivi tanto tempo nessa cegueira. Eu não sou fã do amor cego, também não sou fã do dinheiro cego. Então, qual é o pra quê? Tá? Que pra quê tem isso? Hoje eu sou mais feliz, sou mais feliz olhando pro meu dinheiro. Tá tudo bem se o Daniel ganha mais, se eu não ganho mais, tá tudo bem. Mas eu quero olhar, eu quero fazer as pazes com isso, tá? Tá tudo tranquilo. É isso. Não sei se eu te respondi. Vamos para mais uma Vamos para mais uma. Vamos ver aqui. Será que é polêmica? Não, vai ser super tranquila. Essa é super tranquila. Você investe sozinho ou precisa de ajuda de alguém? Eu acho que a gente até já entrou, né, um pouquinho nessa questão, né? Hoje eu invisto sozinha. E eu acho que vem muito de uma autorização da mulher te errar. A mulher se permitir errar, sabe? Eu posso errar. A gente erra em várias coisas. Eu também posso errar. Errar faz parte da aprendizagem, não tem como, né? Tem muito cliente que chega pra mim, semana passada mesmo, chegou um cliente que falou assim, nossa, eu investi nisso, e nisso, e nisso, e eu fiquei muito frustrado porque deu muito errado. Então eu falei, cara, foi muito legal, você aprendeu, você entendeu. Hoje a gente consegue conversar e ajustar esse investimento de acordo com a realidade, a gente consegue mesclar esses investimentos de acordo com o seu momento atual, mas foi muito bom que você aprendeu. Hoje você tem um perfil de investidor que está
tá mais para moderado / agressivo, porque você aprendeu sobre isso, né? Caso contrário, você ainda estaria lá no conservador morrendo de medo de fazer as coisas. E é bem isso, a mulher, ela tem que ter o direito de errar também. Meu primeiro investimento, olha, foi por isso que eu aprendi a investir, foi por causa do meu primeiro investimento. Eu tinha 18 anos e eu investi num CDB que rendeu menos que a poupança. E foi a partir daí que eu comecei a estudar e a aprender sobre investimento e tô onde eu tô hoje, né? Então, tudo bem, assim, quando a gente pode mitigar os erros, é bom, mas faz parte do processo, né? Você falou no seu primeiro investimento. Meu primeiro investimento, eu acho que foi o melhor investimento que eu já fiz na minha vida, tá? Porque eu não sabia dizer não. Então, eu juntava meu dinheiro e alguém vinha e falava assim... E aí, eu ia lá e entregava o meu dinheiro. E aí, eu descobri que LCI, se eu colocasse, eu não ia poder tirar. Tem data de vencimento. Tem data de vencimento. Então, eu tinha o dinheiro, que era algo que eu queria, né? Eu sabia que eu tinha o dinheiro estava ali. Mas eu podia dizer não para as pessoas. Porque ninguém... Se você quiser ir lá no banco e tentar tirar, você pode tirar. Então, eu falo que foi o melhor investimento. E aí, valeu para eu... Não foi o rendimento, né? Mas o caminho de me ensinar a dizer não. Aquilo lá me ajudou... Não tenho, não posso... E eu venho de um sistema em que uns pagam muitas contas dos outros. Então, pagar conta para os outros é muito normal para mim. Então, não, eu não tenho. Eu tenho, mas eu não tenho. Até eu conseguir hoje, tranquilamente, te dizer... Eu tenho, mas eu não te empresto. Eu quero não te emprestar. E qual é o problema de pagar as contas dos outros? Eu acho que vai aí da individualidade e subjetividade de cada um, tá? Mas existe às vezes um significado do dinheiro que é muito a questão do amor. E eu pago para ser amada. Eu pago a conta para o outro para você me amar. E onde que tá a encrenca? No meu desvalor, na minha falta de amor próprio, no meu enxergar as coisas para mim. Porque nós não podemos simplificar tanto dinheiro, falando, eu não preciso dele. Precisa. Vai no supermercado e paga com amor. Você não paga com amor. Então, eu preciso do dinheiro. Se acontecer uma coisa com você, com a sua saúde, igualzinho aconteceu com a minha mãe, dela sofreu um acidente, ela ficou 6 meses acamada. Então, eu preciso disso. Se o meu cachorro hoje adoecer, eu vou precisar do dinheiro para salvar a vida do meu cachorro. Então, eu não posso simplesmente simplificar e falar, não, eu não preciso de dinheiro. A gente está o tempo inteirinho precisando desse dinheiro, sabe? Então, eu preciso ter uma reserva, ter um montante que pode me ajudar. Dinheiro não compra saúde, dependendo dos casos, compra sim. Então, eu não posso simplesmente simplificar. E aí, eu me relaciono com os outros a partir desse amor. Que se eu não pagar a conta dos outros, os outros não vão me amar. Não vão me amar. E o pior, Joana, se eu pagar muitas suas contas, eu tiro seus braços e suas pernas. Eu te invalido. Que é a relação que tem num transtorno financeiro, que é o transtorno de relação, que é do facilitador e do dependente. Onde tem um facilitador, tem um dependente. E é a simbiose perfeita. O dependente precisa do facilitador e o facilitador precisa do dependente. Então, pode falar aí que você tá aí. Não, eu lembro que um dos primeiros livros que você me indicou para ler, eu contei para você sobre um caso de um cliente que eu tava assim... sofrendo muito, né, com esse cliente, que eu não conseguia mostrar para ele os desafios que ele estava se impondo, né? E você me colocou para ler codependência emocional. Codependência emocional. E é bem isso que você está falando, né? Essa codependência é péssima para todo mundo. Existe uma relação simbiótica, né? Então, nenhum sai desse papel, ninguém sai desse papel, né? Cada um fica no seu e o dependente, ele vai continuar dependente e não vai amadurecer, não vai crescer e não vai aprender a lidar com esse dinheiro. E não vai. E isso é muito difícil. Queria que muita gente assistisse esse podcast, que quem sabe isso dá uma luz, porque tem coisas que a gente não pode chegar a contar, né? Mas, por exemplo, vamos imaginar que a Ana tá aqui e ela conta pra gente assim: nossa, todo mundo
mundo me convida para as festas, todo mundo me convida para uma viagem de graça, todo mundo quer isso comigo. No fundo, tá quase todo mundo falando que você não dá conta. Então eu tenho que te pagar, eu tenho que pagar para você porque você não dá conta. Eu tenho que pagar o médico, o dentista. Não, pode deixar, vem cá, eu dou um jeitinho. Infelizmente, o não dito por trás disso eu olho para você e não te capacito. Eu não te valido. Eu não acredito que você vai dar conta de pagar essa conta. Então pode deixar que eu pago. E isso acontece muito nas relações. Eu pergunto muito, a sua mãe, ela te valida? Né? Ela te valida ou ela te invalida? A mãe do seu marido, ela valida ou ela invalida? Porque, não, tadinho, pode deixar. Ai, comprei isso pra você. Porque quando você compra o carro pra mim, é lindo, maravilhoso, é bacana, a gente fica feliz, tá, Joana? Eu fico feliz também, pode me dar um carro. Mas querendo ou não, se chegar um WhatsApp de vocês com uma foto minha pedindo dinheiro, pode ser que seja eu mesma, tá, gente? Pode ser que seja eu mesma. Mas, querendo ou não, é aquela relação nossa. Eu tenho que ajudar aquele dali, porque aquele dali não vai. É claro que a gente não fala isso, mas é essa sensação, essa percepção, esse sentimento que eu tenho. O outro percebe, ele sente, ele recebe. E tá ótimo, tá lindo, eu tô recebendo. Mas ele fica com uma sensação de incapacidade, né? Que ele não dá conta, que ele não produz dinheiro. Isso aí, internamente, ele vai adoecendo, né? Ele vai adoecendo. Essa dor que ele não consegue nomear vai ficar ali, ó. Era isso que eu ia falar. Isso é uma coisa que geralmente ninguém nomeia, né? Não. Ninguém tem coragem de chegar e falar para um ou para outro o que tá acontecendo realmente, né? Às vezes, eu tenho dificuldade, até no próprio atendimento. Você não tá percebendo que as pessoas estão te invalidando? Porque é difícil. Você não tá percebendo que o mundo inteiro tá te invalidando de uma forma muito sutil, muito linda, muito bacana? Tem gente que conta vantagem, né? E é triste isso, né? Porque daí ela tem que se achar poderosa para produzir o próprio dinheiro, né? Gente, para ser adulto. Para ser adulto, porque não é só. Eu falo isso muito. A forma como você lida com dinheiro é a forma como você lida com a vida. E não é só com dinheiro que eu sou infantil. Nos relacionamentos eu sou infantil. No trabalho eu sou infantil. Na busca para atingir minhas metas eu sou infantil. E uma hora passa um encontro da vida com a gente. Uma hora a gente olha pra vida e fala, caraca, o que eu fiz da minha vida? E é muito ruim a hora que esse filme chega e eu não fiz nada da minha vida. A hora que eu olho pra trás eu falo, caramba, eu não fiz nada e agora eu não sei fazer nada mesmo não, porque o tempo passou. Porque quando eu podia, eu não fiz. Quando eu tinha que fazer estágio, eu não fiz estágio. E aí eu vou pra vida, eu não dou conta, porque eu não tenho perna. Não construiu, né? É uma construção. Rubem Alves tem um livro. Lá veio eu com os meus livros. Adoro! Rubem Alves tem um livro do patinho. Eu vou tentar colocar ele na descrição aqui. Não era o patinho que não sabia voar. O pato que não sabe voar, um negócio assim. E a história é justamente essa, que você precisa fortalecer suas asinhas. Então, toda a família dos patos ia lá fortalecer as asinhas. E o pai falava, porque quando chegar o inverno, vão vir os caçadores e você vai precisar dessas asinhas fortalecidas para fugir. E esse patinho, ele não fazia isso. Ele não exercitava. E o inverno chegou. E os caçadores vieram. E ele não conseguiu voar. E ele virou um pato de fazenda. E Rubem Alves escreve livros de crianças para gente adultas. Então, isso é muito importante. O que você está fazendo com os braços e as pernas que Deus te deu? O que você está fazendo com isso? É mais ou menos isso. Vamos para mais uma, gente? Vamos. Tem muita pergunta aqui. Gente. A gente se empolga. Essa aqui a gente já falou. Nossa, mas você tá selecionando? Qual é? Não, essa daqui, ó. Quem gasta mais, homem ou mulher? Não a gente falou. Não, falamos. Isso é muito importante. Vamos falar sobre isso. Gente, antes da gente responder, pensem. Quem vocês acham que gasta mais? Porque agora é chocante. É verdade. E aí, quem gasta mais? Quem gasta mais? Vai, a mulher ou Ana, homem? Pode começar, Ana. A mulher não gasta mais do que o homem. É mito.
Por incrível que pareça, né? A gente acha que a mulher gasta mais com compras, né, de roupas, com salão, com, né, com produtos de beleza, com coisas para casa, né? Mas na verdade, o dinheiro da mulher, ele é um dinheiro que ele fica mais concentrado às vezes nela e às vezes dentro de casa. E é um dinheiro pequeno, né, Lu? É um dinheiro que não aparece muito, é um dinheiro que, às vezes, gasta em vários produtos, né? Gasta em várias situações, mas são dinheiros menores, né? Com coisas da casa e coisas pessoais. Agora, o homem, quando ele resolve gastar, ele compra apartamento, ele compra um carro, ele compra lancha. Né? Cadê a lancha? Marido, compre a lancha. Mas isso é importante destacar que isso é pesquisa, tá? Isso é pesquisa científica, né? Se a ciência ainda tá aí pra valer de alguma coisa, a ciência tá aí pra provar isso, né? Existem pesquisas e pesquisas. Isso apareceu na minha dissertação de mestrado. Que é simplesmente isso que a Ana disse. Se você me perguntar quem compra mais, a mulher. Porque nós compramos o dia inteiro, tá? Passou ali, a gente tá comprando. E a nossa casa necessita disso. Mas quando o homem resolve gastar, gente, eu brinco muito que um motor de pesca custa muito caro. Um motor de pesca custa muito caro. E aí nós vamos falar das traições financeiras. As traições financeiras das mulheres, elas também são leves. Espero que a gente fale, né? As traições das mulheres, elas são muito leves. Quando o homem trai, bem... Aí o negócio... O buraco é lá embaixo. Então, isso é um mito. Tem pesquisas que mostram isso. Se você quiser saber uma pesquisa aí, você procura por Luciana Cardoso. Minha dissertação tá aí, tá? É maravilhosa, eu já li. Valeu. Obrigada. Mas eu acho que o dinheiro da mulher, ele é invisível. Eu falei com meu marido esse dia pra trás, falei com minha filha. Filha... porque a gente conversa muito, né? E eu, filhinha, vai ter sua festa de formatura e vai ser linda, vai ser no final do ano, a mamãe já comprou sua festa, já tá tudo pago, você pode se divertir e como que vai ser legal, porque eu tento trabalhar isso e tento colocar o dinheiro no meio do assunto, né? E aí o meu marido falou assim, você já comprou? Já pagou? Já tá tudo pago, assim? Porque ele nem sabia da formatura. E a mulher, ela tende a fazer isso muito. De já resolver as coisas de casa, comprar o pano de prato, comprar o tapete, comprar aquilo que a casa necessita, de uma forma muito invisível. O homem não, ele compra o apartamento. Né? A casa, nossa, esse apartamento aqui é todo nosso, esse carro aqui é nosso. E isso apareceu no meu mestrado também, nos casais que eu entrevistava, eu perguntava... que carro que você tem? E o carro do homem, ele era mais caro do que o carro da mulher. Quando você olha nas garagens, porque eu observo, né? Eu não sei não ser psicóloga, não sei. Aí você vai lá, você vai olhando. O carro do homem, ele é melhor do que o da mulher. Então, fica aí, né? Na sua casa, como que é? Até fica um alerta aí para as pessoas pensarem e refletirem, né? A Paul chama, inclusive, de dinheiro invisível, né? Dinheiro da mulher é invisível. Dinheiro da mulher é invisível. Ele vai para as contas de casa, para os filhos. Para os filhos. Então, gente, não. A mulher não gasta mais que os homens. E por isso que é um assunto que a gente, da minha opinião, que a gente, como no meu caso, como consultora, sofre quando vê uma mulher tendo que defender tão arduamente a unha que ela faz uma vez por semana. Isso é muito dolorido, gente. Ela tem direito de ter esse prazer. E o dinheiro ela faz, geralmente, né? Essas mulheres que chegam a lutar por isso, né? São mulheres que fazem tanto dinheiro quanto os homens. Então, acho que a gente precisa olhar para isso com mais carinho e respeitar os gastos da mulher e os gastos da mulher por prazer, né? Porque ela merece usufruir do dinheiro tanto quanto o homem. Mas eu acho que o gasto da mulher é, por exemplo, unha, salão. Gente, isso é higiene. E isso diz muito também da minha autoestima. E a gente sabe que com a autoestima a gente produz muito mais dinheiro. Isso impacta a nossa imagem, a nossa unha, tudo isso impacta. Então, no dia, quando teve a discussão da academia e do salão, eu fiquei, gente, mas tudo isso é saúde, sabe? Porque, gente, é muito ruim
é muito difícil você produzir dinheiro sem autoestima. Tanto é que uma das maiores encrencas do consultório são pessoas que têm autoestima baixa, elas não produzem dinheiro. E pior, muitas pessoas que têm autoestima baixa não levam o tema dinheiro para terapia. E elas têm muita dificuldade de produzir dinheiro. Tá? Então, a unha faz eu fazer uma entrevista melhor, faz eu fazer um atendimento melhor, faz eu me sentir mais capacitada, faz eu esconder menos a mão, né? Eu tô aqui sem fazer, da Ana tá maravilhosa, então eu tô aqui, não, vamos abaixar a mão, vamos esconder, né? Então, eu acredito que a gente também precisa analisar o que diz da nossa autoestima, o que diz, o que ajuda a gente a produzir dinheiro. Eu antes tirava férias a cada 3 meses. E eu voltava uma máquina, eu produzia muito mais dinheiro. Então, as minhas férias eram muito mais como uma saúde do que como, praticando atoísmo. Não, eu voltava muito melhor. Meus pacientes falavam, meu Deus, você vai voltar de férias, você vai voltar terrível. E eu volto terrível. As pessoas sabem o que é praticar atoísmo. Desculpa interromper, sabem o que é praticar atoísmo? Eu sei, mas eu não sei se todo mundo sabe. Eu tô falando ficar à toa, né? Eu acho que a gente tem que trocar, então, que não é um gasto, né? É um investimento aí, né? Mulher investe nela, né? Sim. Pra ficar bonita, pra se sentir bem. Mas o homem também. Também. Né? Eu agora vou confundir os livros, mas o homem investe no carro para ele ir para reunião, chegar com o carro bem arrumado, com o carro limpo, com o carro isso. Eu sou meio assim, eu sou mais lerda, né? Aí hoje vocês iam chegar aqui em casa e meu marido perguntou: você limpou o carro? Você colocou o carro pra... Eu não tinha que ter feito isso. E ele tinha. Gente, eu preciso fazer um adendo importantíssimo. Gasto faz parte das finanças e são importantes. É fluxo, a gente precisa gastar. A gente precisa fazer dinheiro, a gente precisa gastar e a gente precisa investir. A gente também precisa fazer essas reservas. Mas gasto é importante. As pessoas veem os gastos como uma coisa ruim, gente. Não é. Não é. Eu tô fazendo esse adendo só por causa do seu comentário, porque não sei se foi a sua intenção, mas é muito comum a gente escutar as pessoas, nossa, eu vou cortar os supérfluos, eu vou cortar o cafezinho, sabe? Isso, gente, isso é sofrimento. Vamos aumentar a receita, né? Vamos produzir mais. Bora produzir mais dinheiro, né? Ou bora trabalhar as nossas rejeições financeiras, porque temos rejeições financeiras, mandamos o dinheiro embora da nossa vida porque não suportamos. Gente, suportar um sucesso é difícil demais. Ser a mais rica da família é difícil demais. Ser a primeira investidora numa bolsa de valores da família é difícil demais. Por quê, Lu? Tô aqui. Primeiro, pela história cultural que nós falamos, né? Não é esperado que a gente faça isso. E porque o sistema, ele tem uma regra invisível. Todas as casas têm uma regra invisível. Então, se no meu sistema, eu venho de um sistema que o dinheiro é ruim, não é bom, fulano que fez isso era a vagabunda, né? Porque não é nem bruta, é a vagabunda. Ou o tio que ficou rico abandonou a família, ele nem volta aqui mais. Porque o sistema não pensa o que eu provoquei para esse tio não vir aqui mais. O sistema não se autorresponsabiliza. Ele não traz a chamada para mim. Nossa, o que eu fiz com ele? Ou será há quanto tempo eu não ligo para ele? Então, simplesmente não, essa pessoa é ruim. Então, se eu tenho uma regra, o sistema ele tem uma regra. Se ninguém prosperou até hoje, ele acaba criando essa regra de autodefesa e proteção, de não prosperar. E aí vem alguém, eu vou chamar de atrevido, e fala, olha, nós podemos prosperar, nós podemos mudar esse sistema. O sistema vai falar assim, você tá louco? Não é isso, nosso sistema é aqui. Tem que trabalhar duro, né? Tem que... a gente acaba sendo leal a esse sistema. Pode falar. E você acaba não fazendo parte mais. E não fazer parte é muito dolorido. Se eu fico rica, eu tenho que cair fora desse sistema. Se o sistema, ele tem nessa, por exemplo, tem sistemas de falência. O ideal para esse sistema, por mais chocante que pareça, é que as pessoas falem. Isso é o esperado. E aí, de repente, você olha pro sistema e fala, não vou falir, não. Vou fazer uma desobediência honrosa aqui pra você. Eu vou sair disso daqui vou desobedecer você sem falir. Não vou falir. E então, eu perco o meu pertencimento nesse sistema. Mas, gente, não só isso. Suportar um sucesso é muito difícil. Quando você fala que tá tudo bem, senta numa mesa e começa a contar como que tá tudo bem. Ninguém fica...
não fica ninguém, todo mundo vai embora. Agora, senta numa mesa e conta o quanto você tá triste, doído. As coisas negativas, elas são mais cuidadas. E muitas pessoas acabam entrando nesse ciclo de autofalência até para ser cuidada. Dependência que a gente falou um pouquinho antes. Porque se der certo, ninguém vai me abraçar, ninguém vai cuidar de mim, ninguém vai me olhar. Você não precisa, não. Tem pessoas que falam, eu já cheguei na casa de pessoas que a pessoa falou, eu perguntei, cadê sua irmã? Ai, minha irmã não vem aqui porque ela acha que essa casa é de rico demais, né? Yes. Então é muito difícil suportar, não ter problema. Todo mundo com problema. Gente, o que eu atendo de pessoas que mentem. Tipo assim, nossa, não, eu tô endividada. Não, eu também não tenho dinheiro. Porque não tem assunto. Não tem. Elas precisam pertencer àquela roda ali. E sem contar a questão também, né, do que você falou de pagar as dívidas, né? Eu acho isso algumas vezes muito pesado. Algumas pessoas escondem, eu já percebi isso, né? Escondem que tem mais dinheiro do que o núcleo familiar acha que tem, exatamente porque tem dificuldade de dizer não, né? Não, senão você vai me pedir. E aí eu não sei falar não, eu prefiro mandar o dinheiro embora da minha casa. Então tem essa questão do prosperar, né? Que a gente pode aumentar isso, produzir mais dinheiro. Mas também tem a questão que as pessoas falam muito comigo, mas eu sou assalariada. Se eu melhorar minha relação com o dinheiro, o que vai adiantar? Não vou ganhar mais. Não, você não vai ganhar mais, mas você pode trabalhar outras questões. Por exemplo, de segurança. A pessoa segura, ela segura a própria vida, ela não diverte, ela não curte a vida. Então, não é só o ganhar mais. E vale a pena pensar quantos aumentos de salário você já teve e nunca resolveu o seu problema. Você vai precisar de quantos aumentos de salário para resolver seu problema? Sabe? Não vai resolver. A média do aumento de gasto é de até 3 meses. Então, assim, se você teve um aumento salarial hoje, daqui a 3 meses você está gastando a mesma proporção que você gasta hoje. Então, se você gastava todo o salário, você vai continuar gastando todo o salário depois de 3 meses, né? É uma média que a gente tem aí. Então, realmente, isso pra gente é muito claro. Eu já tive, assim, o pessoal fala muito de números, né? A gente no mercado financeiro é meio apaixonado por número. E aí, assim, eu já tive cliente que tem uma receita ali de 3, 4 mil, que investe todo mês bonitinho, e cliente que tem receita de mais de 90 mil, que é endividado. Então, assim... Mas eu investia muito mais quando eu ganhava menos. Isso é fato. Eu investia muito mais quando eu ganhava menos. Hoje, mas também passou por um processo de cura, porque eu era muito pão duro. Então, eu venho num processo de cura. Aí a gente tem que fazer os devidos. Gente, não vai ter a pergunta de quem paga a conta. Não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Porque a gente tem que falar o que é a traição financeira. Porque nós já falamos disso, então nós temos que falar, não dá mais tempo. Infelizmente, Sim. Passou muito rápido, né? Muito rápido. Eu queria te perguntar qual foi o seu ponto de virada para psicologia do dinheiro, para fazer dinheiro, né? Porque você quer falar isso depois da parte de traição? Porque eu acho que a gente precisa falar, porque a gente precisa que as mulheres percebam que existe, né, esse ponto de virada, porque todo mundo passa por um desafio financeiro em algum momento, e a gente pode solucionar isso. Eu queria saber um pouquinho do seu. Não sei se você quer falar agora ou depois. Vamos lá. Vou falar disso agora, e a gente não esquece da gente falar o que é traição financeira, porque é extremamente importante, tá, Ana? Você que tá aqui me ajudando aqui nessa coordenação. É importante falar isso, porque eu acho que a psicologia do dinheiro me escolheu, né? A psicologia do dinheiro me escolheu. Fui escolhida para ela através das minhas dores, né? Através do meu sistema, das doenças do meu sistema. E aí isso é tão bacana de ver, porque hoje eu vejo o quanto eu preciso agradecer o meu sistema. E quando a gente está falando de sistema, a gente está falando de família. Se não fosse o meu sistema, eu não seria quem eu sou hoje. A psicóloga do dinheiro que eu sou hoje. Então, eu vim de um adoecimento financeiro. Eu vinha de uma família que não podia prosperar. O dinheiro, ele tem que ser enrolado. Anos, você ficava bem dívida, bem dívida. Então, era todo um adoecimento. Adoecimento transgeracional. As mulheres não tinham liberdade para terem dinheiro, terem autonomia. Liberdade e autonomia financeira são coisas que para mim são muito importantes.
E aí, de repente, eu me peguei no mesmo problema que a minha mãe, no mesmo problema que minhas tias, no mesmo problema que o meu pai. E não foi legal, tipo assim, não foi bom, não foi a coisa mais fácil do mundo. Os exercícios, eles não são bons. E eu tive um convite para pagar as dívidas das pessoas no meu sistema. Eu falo que foi um convite, né? Mas assim, vai lá, paga, ajuda a pagar. E se eu fizesse isso, se eu pagasse, eu ia fazer mais do mesmo. Mais do que minha mãe fez. Minha mãe ajudou muitas pessoas do sistema dela. Minha tia tá terrível, porque ela era aposentada, ela teve que voltar a trabalhar, porque ela financiou a própria casa para dinheiro para outra pessoa. E a pessoa do sistema dela não pagou. E a pessoa nem tá nem aí. Hoje ela tem que trabalhar depois de aposentar, porque senão ela perde a própria casa dela. A própria casa dela. E se eu contar aqui quantos casos, então, eu tô dando... É aquela questão assim, você ajuda se você quiser, mas é por livre e espontânea pressão. Era um sistema que ele era pressionado a isso. E as pessoas que faziam sucesso, que produziam dinheiro, elas duravam até 3, 4 anos. Depois elas faliam. Então, eu tive a oportunidade de observar tudo isso, por ser psicóloga, por estar em atendimento, em terapia, consegui enxergar isso. E o que eu vi? Que se eu não mudasse, essas seriam as heranças das minhas filhas. E aí, quando mexe com um filho seu, Joana, você vira qualquer coisa. Quando mexe com um filho seu, você não para. Tem uma frase da Bitumami que fala mais ou menos assim, que ninguém segura uma mãe que resolveu ser orgulho para os seus filhos. E ninguém segura. Essa mãe, ninguém segura. Então, se eu não parasse daqui para cima, se eu não barrasse e falasse assim, olha, vocês podem não gostar de mim, não tem problema nenhum. E eu tô super bem. Porque às vezes você dizer não para alguém, então agora eu não converso mais com você não vai pertencer aqui mais. Se eu não parasse isso ia ser a herança das minhas filhas. Um dia, eu ia falir para as minhas filhas terem que pagar. Meu marido ia falir para as minhas filhas terem que ser leal ao sistema. Ou a Luísa ia falir para a Lívia ter que pagar a conta dela. Então, quando mexe com um filho seu, a coisa muda. E aí eu falei, não, eu tenho que procurar a cura. Qual que era uma proposta de cura? Ser uma psicóloga do dinheiro. E ser uma psicóloga do dinheiro, quando a psicologia não estava nem aí, o Furlan fala que um dos itens mais negligenciados da psicologia foi o item dinheiro. Você bater na porta dos outros e falar, olha, você é psicóloga do dinheiro. Os psicólogos, os doutores, e eu vivi isso dentro de um mestrado, do dinheiro. Você vai falar de dinheiro e gente, dinheiro é comportamento. Então, precisamos falar de dinheiro. Eu falava, eu não posso deixar que o dinheiro arruine a família do outro como arruinou a minha. Então, o ponto de virada, a cura, porque eu acho que hoje eu tenho uma relação super saudável com o dinheiro, mexeu com as minhas filhas. E aí, já era. Bonito. E a faculdade... Né? Lindo. Ainda bem que você surgiu nas nossas vidas, né, Joana? Sim. Porque a faculdade não fala, né? Não. Nada sobre esse assunto. Inclusive, a faculdade de psicologia, né, fala que psicólogo não ganha dinheiro. Então, estamos aí para mudar esse pensamento, né? Aqui e falar sobre isso. Nós temos uma pioneira que foi Valéria Meirelles, que trouxe a psicologia do dinheiro de uma forma muito brilhante, muito maravilhosa aqui para o Brasil. Mas ela também sofreu todas as perseguições da época dela, as dores dela. Então, mais pessoas trazendo a psicologia do dinheiro, fortalece ela, me fortalece a Adriana, fortalece a Andresa, porque nós somos muito poucas que estudam, que fazem pesquisas, né, que dá a cara para bater. Porque não é tão fácil. Eu já fui chamada de interesseira, de doida, de maníaco por dinheiro. E assim, qualquer outra coisa. Uma vez você me trouxe uma história que eu fiquei chocada. Você fez uma apresentação e a pessoa criticou
pesado a sua apresentação. Demais. E depois ela virou pra você e falou, nossa, depois da sua apresentação, eu resolvi problema X com dinheiro com o meu marido, um negócio assim. Resolvi conversar com meu marido sobre dinheiro. Mas esse é um dos intuitos do Instagram Dinheiro com Psicologia. Que as pessoas possam voltar para suas casas e conversar sobre dinheiro. Porque dinheiro é muito tabu ainda. Então, hoje eu recebi uma mensagem dessa. Depois da sua live, eu conversei com meu marido sobre dinheiro. O meu marido ficou impactado com as coisas que você disse. Então, isso é um propósito de vida. Posso só te pedir um disclaimer aqui? O que é disclaimer? Tirar uma relação dúbia, né? Uma coisa que a gente fala um pouquinho é sobre a diferença de falar sobre contas e falar sobre dinheiro. Isso. Você pode trazer clareza para isso? Nós falamos de contas. Você tem que pagar a conta de luz, você tem que pagar a conta de água, o apartamento, e é a conta do carro, prestação disso. Mas nós não falamos da história financeira. Então, Ana, qual que é a sua história financeira? Joana, qual que é a sua história financeira? Qual que é a origem? Porque a história financeira impacta nas suas relações com o dinheiro hoje. A forma como a forma como minha bisavó usava o dinheiro, eu imito ela até hoje. E as pessoas não entendem isso. Então, por exemplo, eu fazer uma LCI que bloqueia o meu dinheiro tem tudo a ver com o meu sistema, tá? Tem tudo a ver com o meu sistema. Querendo ou não, às vezes é até uma honra o meu sistema. É a saída honrosa que eu tive, entendeu? Então, a forma, por exemplo, vamos imaginar que a sua bisavó foi roubada pelo irmão. Imaginar. Sua bisavó contou isso para sua avó. Olha, não confia no dinheiro do seu irmão. Não confia, não deixa dinheiro. Olha, vocês não podem, fecha daqui, fecha dali. Ela fez isso, porque isso era a dor dela. A sua avó sabia. A sua avó cresce, tem os filhos dela e começa a contar para sua mãe, olha, seu dinheiro tem que ser guardado. Alguém pode roubar o seu dinheiro. Seu dinheiro vai ser guardado. E aí você vem. E aí, a sua mãe tá ali repetindo pra você que, dinheiro tem que ser guardado, dinheiro tem que ser guardado. Mas por que isso surgiu? Por que o dinheiro tem que ser tão guardado? Por que alguém vai ter que te roubar? Porque na história dela teve esse roubo, que você hoje não tem acesso, você não lembra, você não sabe, as histórias vão diminuindo, né? Mas houve isso, então você acaba sendo persecutório com dinheiro, não confiando nos seus irmãos com dinheiro, não confiando em homens com dinheiro, por conta de uma história vivida por alguém do seu sistema. Então, isso faz parte. Então, quando a gente fala em falar de dinheiro, é falar de dinheiro, é falar disso, do medo, da alegria, do que eu sinto. Então, o que você sente quando você ganha tantos reais? O que você sente? O que você sentiu? Ter a liberdade para falar disso. Isso... Eu ia puxar o gancho pra gente falar da traição financeira, já que você... Deixa eu só falar uma coisa primeiro. E isso, gente, isso resolve uma pá de problemas que a gente tem no planejamento financeiro, tá? Conversar sobre dinheiro faz com que as pessoas entendam a perspectiva uma da outra e respeite as decisões de gasto e os desejos de investimento. E isso, cara, a grande maioria dos casais que chegam pra mim pra conversar sobre dinheiro, que tem desafios entre eles pra tomar decisões financeiras, é porque eles não entendem o que outra pessoa sente com relação ao dinheiro. Então, muito se é dito dentro do planejamento financeiro e de investimentos sobre a psicologia econômica, mas se fala muito pouco sobre a psicologia do dinheiro. Muito pouco. E quando eu conheci a psicologia econômica, eu ficava, mas cadê meu pai? Cadê minha mãe? Cadê os mandatos familiares? Cadê os segredos? Que são as regras do sistema. Tá? Uma família extremamente fechada tem uma relação com o dinheiro diferente de uma família extremamente aberta. Tem regras ali. E que regras são essas? Tá? Que nós precisamos saber. Eu preciso saber quais são os do meu marido, né? Eu preciso saber. Até para lidar com isso. Então, por exemplo, é diferente quando eu sei que o meu marido viveu uma escassez. Tá? Meu marido viveu uma escassez muito grande. E às vezes ele precisa ser o foda. E aí eu vou ser a fudida da relação, entendeu? Isso é outro tema importante. Para outro. Vamos falar da traição. Tem muito tempo. Fala. Começa não você vai ser um podcast. Com a traição financeira. Não, começa você, vai. Não, fala você. Você que é aí, ó. Gente, traição financeira é um absurdo, tá? É um negócio horrível, horroroso. Não se comprometa. Então, o que é traição financeira? Vamos explicar, porque as pessoas não entendem. Traição financeira é tudo aquilo que você compra e esconde. Então, aquela sacolinha que você comprou e escondeu, ela é uma traição financeira.
Então, quando você chega lá, esconde aquela sacolinha ali, do outro, e você fala assim, nossa, comprei. Não, mas tem tanto tempo que eu comprei isso. Isso é uma traição financeira. Lu, mas eu não posso usar meu dinheiro? Pode. Tanto pode que não precisa esconder. E tem uma coisa assim que as pessoas ficam muito incomodadas de ter que prestar contas de todo o dinheiro. E a gente tem uma estratégia muito simples para isso. Tem uma parte do seu dinheiro que você não tem que prestar contas para ninguém. Então não tem nada escondido, isso não é traição. Você vai gastar com o que você quiser, você fala se você quiser. Se você quiser jogar o dinheiro fora, jogue. Você quer comprar alguma coisa, compre. Só que isso tem que estar claro pro casal, né, Lu? Isso. Então, tudo aquilo que eu compro e escondo é uma traição financeira. Isso é muito comum, né? Inclusive, tem na minha família isso daí. A minha mãe já comprou várias coisinhas. Eu acho que ela não vai ouvir esse podcast, né, gente? Eu fiquei nervosa, até bati aqui no microfone. Mas a minha mãe, porque ela tinha que prestar contas desse dinheiro pro meu pai. Apesar do dinheiro ser dela, ela tinha brigas que envolvia quando ela comprava muitas coisas. Então, ela sempre usava essa desculpa que você deu. Comprava uma coisinha, uma roupinha, alguma coisa. Não é nova não, já tenho faz tempo. Ela falava exatamente isso. E as pessoas sabem que isso é mentira, né? A gente quer confiar em você, mas a gente sabe que isso é mentira. Isso linka com duas coisas que a gente falou, né? Mais cedo. Uma é a questão do roubo, né? Uhum. E a outra é a questão da mulher ter autonomia sobre o próprio dinheiro, né? Sim. Isso é super importante. E aí, só para deixar claro aqui, muitas famílias, isso é importantíssimo, muitos casais casam sem saber o seu regime de casamento. Eu fui uma delas. Eu nem tinha a menor noção. A moça do cartório perguntou: é comunhão parcial de bens? Eu, é o padrão. Isso! O que eu escuto muito quando a gente pergunta, é o padrão, é o que todo mundo faz. É aquele. Isso não é coisa de mulher, porque na minha relação foi o meu marido que casou sem saber. Eu sabia porque fui eu que escolhi. Tá? Então, e as traições financeiras, muitas vezes elas aparecem no divórcio. Então, quando eu sou casada com comunhão parcial de bens, gente, os bens e as dívidas são minhas. E são divididos por 2. Então, eu já atendi muitas pessoas que se separaram e que depois descobriram que agora tinha que bancar as dívidas. Então, que nem sabia que existia, não sabia que existia. Que não tinha a só menor noção que existia. Sabia só dos bens, né? Só Das dos dívidas, meus bens. Meus bens. Mas fica as dívidas. Então, aí, voltando naquela história do homem, alguns homens, quando eles traem financeiramente, é uma catracada. Então, minha filha, por exemplo, uma vez foi fazer fonoaudióloga e ela falou: Luciana, não deposita na minha conta, porque eu sou separada e eu fiquei com as dívidas do meu marido, né? Nossa. E que também não são só do marido, tá? Não são só do marido. Porque tava indo pra casa, né? Tá? As dívidas... Ela se isentou da responsabilidade Isso. e isso traz a responsabilidade para ela, né, no processo. E aí, de repente, ela descobriu que ela tinha que pagar essas dívidas agora. Ela separou. Então, meus bens e minhas dívidas. Então, as traições financeiras... Sabe quando você finge que você não tá vendo que o outro tá gastando? A gente precisa tomar cuidado com esse fingimento, porque muitos finges. Existem sinais que não vai dar pra gente entrar aqui. Nós precisamos encerrar esse podcast. Fica o convite de vocês voltarem aqui em Belo Horizonte, mas esse pra gente falar mais disso, porque aqui, gente, tinha muito assunto, não deu nem a metade. A gente não sabe nem quem tem que pagar a conta, o homem ou a mulher. Ah, é verdade. Quem será que tem que pagar a conta? Fica pra próxima. Gente, ficamos com Deus. Obrigada, meninas. Obrigada, e até nosso Lu. próximo podcast. Posso fazer um merchan? Pode. Gente, me segue lá no meu Instagram. É lustosa.joana com 2 N's. Eu sempre posto conteúdo de investimento, de planejamento. Tem muita coisa legal, né? E a Ana também vai fazer um merchan dela, imagina. Também tem o Instagram, tô iniciando lá, mas me sigam, @AnaPaulaBattini. E, gente, eu faço investimento com a Luana. Eu indico. Joana, É lustosa com Joana. Isso porque são amigas, tá? Isso porque são muito amigas. não, onde eu te disse? Eu acho que é lustosa com Joana. Gente, depois disso, nós encerramos felizes.
Beijo, gente.